Olá, sétimo ano! Esse vídeo vai ajudá-los a responder as atividades sobre colonização espanhola na América. Leiam o texto no livro didático, nas páginas que estão marcadas aí na atividade. E utilizem o vídeo também como apoio do conteúdo para fazer as mesmas atividades. Vamos lá! América Espanhola, nós vimos no capítulo quando os espanhóis chegam na América. É toda a região da América do Sul, exceto tirando o Brasil, toda a América Central e o México. Então, como é um território muito grande, o rei da Espanha resolveu dividir em várias partes chamadas de vice-reinos. E esses vice-reinos tinham os vice-reis, que eram representantes diretos do rei da Espanha. Eles eram membros da nobreza espanhola ou da burguesia e representavam o rei aqui na colônia. Eles cuidavam de assuntos administrativos, militares e religiosos e também faziam o papel de juiz nas audiências. Havia outro órgão que era bem importante para resolver outros assuntos, como segurança, abastecimento, uso dos espaços públicos, que era chamado de cabildo. É como se fosse hoje em dia uma Câmara de Vereadores. As atividades econômicas desenvolvidas na América Espanhola eram principalmente a mineração da prata. Os espanhóis extraíram muita prata aqui da América, a região da Argentina, Uruguai, a região do Peru tinha muita abundância em prata e para isso eles exploraram os índios. Extração de carvão, criação de mulas para fazer o transporte desses produtos. Produziam também em larga escala em grandes fazendas tabaco, cana-de-açúcar, anil e algodão, todos produtos que tinham bastante comércio na Europa. Então, tudo que era produzido era enviado para a Espanha e de lá a Espanha vendia para outros países. A pecuária e a agricultura também foram importantes, mas para o sustento, para eles se manterem, e os principais produtos que eles cultivavam eram o milho e a batata. A sociedade colonial na América Espanhola era dividida em 5 partes. No topo dessa pirâmide social estavam os espanhóis, que eram chamados de chapetones. Eles ocupavam postos públicos de destaque e possuíam grandes negócios, então os altos cargos públicos eram reservados apenas para esses espanhóis. Os crioulos. Eles eram filhos daqueles primeiros espanhóis, só que já nascidos aqui na América. Crioulos não tem nada a ver com o tom da pele, eles eram filhos dos espanhóis. Eles tinham grandes propriedades, atuavam no comércio, mas não tinham grande participação política. O mais alto cargo que eles podiam participar era do cabildo. Os mestiços, que eram filhos de espanhóis com as índias, eles podiam ter pequenos comércios, trabalhavam com serviços domésticos e também no campo, tanto na pecuária como na agricultura. Os indígenas, que não tinham propriedades, porque tudo foi tomado deles, trabalhavam na agricultura, nas minas principalmente de prata e carvão e na construção de obras públicas. E os africanos escravizados, que foram trazidos da África em grande quantidade e trabalhavam em várias atividades, mas principalmente nas que rendiam lucros para a coroa espanhola, na plantação do tabaco, do algodão, nas grandes fazendas. A questão da mão de obra indígena, ela foi muito questionada porque os índios foram muito explorados pelos espanhóis. Como já foi visto no conteúdo anterior, praticamente os índios foram quase todos dizimados, 90% da população acabou nessa época da colonização espanhola. Havia 2 formas de exploração do trabalho indígena, a mita e a encomienda. Na mita, era um trabalho obrigatório que os indígenas tinham que prestar para os colonizadores durante 4 meses do ano. Mas quem obrigava? Os espanhóis. Mas eles
eram obrigados a fazer, ou eles faziam, ou eles iriam sofrer alguma penalidade. A encomienda, né, que vem da palavra traduzida para o português, encomenda, eram várias funções e direitos fiscais concedidos aos conquistadores espanhóis na América. E os encomendeiros, coletavam tributos dos indígenas em nome do rei, além de explorar o seu trabalho nas minas e nas plantações. Então, esses espanhóis recebiam o direito de explorar os indígenas. Bom, isso tudo gerou muita revolta em alguns dos padres que vieram para a América. E o Frei Domingos de Santo Tomás, ele escreve: não é prata que se envia à Espanha, é o suor e o sangue dos índios. E por que ele disse isso? Ele está denunciando toda essa relação de exploração dos espanhóis com os indígenas e que sofriam nessas minas de prata, porque os espanhóis queriam toda a riqueza que tinha na América, e esses índios morriam em razão das péssimas condições de trabalho e alimentação. Então, a grande exploração dos indígenas foi denunciada na Espanha, porém, quando isso aconteceu, já não dava mais tempo de fazer muita coisa. Nós ficamos por aqui. Terminando as atividades, envie no e-mail e também, se tiver qualquer dúvida para fazer as atividades, entre em contato por e-mail que eu responderei para vocês. Bons estudos a todos!